Bom, então essa será a terceira aula, né, ou terceira parte da nossa aula de fisiologia endócrina. Como foi falado nas outras aulas, né, nós dividimos em três partes para ficar um arquivo menor, né, ficar mais fácil de vocês assistirem, né, ficar 1h30 assistindo um arquivo fica cansativo. Aí vocês podem assistir por partes, né, hora assistir uma, depois a outra, fica melhor. Tá bom? Então vamos lá, vamos seguir em frente. Bom, então vamos falar agora da tireoide. Tireoide é uma glândula, né, que fica aí aqui na base do pescoço, né, na frente, né? Essa glândula é uma glândula folicular, ela produz e armazena seus produtos dentro de uma vesícula, de um folículo, tá? E ela consegue armazenar uma grande quantidade de hormônios que seria o suficiente para algo em torno de 100 dias sem que ela precisasse produzir hormônio novamente. Isso é importante porque para a produção do hormônio da tireoide há necessidade de um elemento que é o iodo. E o iodo ele não é muito disponível na natureza, principalmente nas regiões que não são banhadas pelo oceano. Então o iodo vem muito do mar, da maresia e etc. Então, é importante que essa glândula consiga acumular, ou seja, quando ela acha iodo, ela produz bastante. Antigamente, inclusive, a gente tinha problemas com relação a isso, né? Mas isso foi, depois de descoberto que era o iodo, que era importante para a produção do hormônio e etc., passou-se a adicionar ao sal de cozinha o iodo. O sal de cozinha é iodado. Então tem um pouquinho de iodo lá, como todo mundo usa sal, ele recebe o suficiente de iodo para produzir o seu hormônio da tireoide. E aí alguns problemas que existiam antes não existem mais para pessoas que moravam ou que moram em regiões muito distantes do mar, como é que o nosso caso aqui, da região centro-oeste, que nós não temos contato nenhum com o mar, né? Nossos estados não têm. Então, aqui em Goiás era muito comum você ter pessoas que tinham, né, a tireoide crescida, ela aumentava, dava o que nós chamávamos de bócio, na tentativa de buscar, conseguir captar melhor o iodo. Ela ia crescendo, tentando captar mais iodo. Então, isso hoje em dia não acontece mais, não pela falta de iodo. Existem outros fatores que podem levar ao bócio, mas não aquela causa que era comum pela falta de acesso ao iodo no nosso organismo. Tá? Além de produzir T3 e T4, a tireoide produz também o hormônio chamado calcitonina, que é um hormônio que tem a ver com o metabolismo do cálcio e controla os níveis de cálcio junto com os hormônios da paratireoide. Nós falaremos desses dois hormônios meio que conjuntamente quando falarmos da paratireoide. Então, nessa figura aqui, nós temos, né, uma exemplificação de como que é produzido, ou como que são produzidos os hormônios da tireoide. Então, primeiro há uma captação do iodo. O iodo é passado por uma bomba, né, um captador de iodo junto com o sódio. Né? Então, um canal para passar o iodo tem que passar o sódio junto. Certo? Aí passa o iodo com o sódio. Uma proteína é produzida, que é a tireoglobulina, pelo núcleo da célula, né? O DNA gera o RNA mensageiro, aí vai para o retículo endoplasmático e ele sintetiza a tireoglobulina. Essa tireoglobulina já tem alguns aminoácidos nela que se ligam ao iodo, tá? Que é o aminoácido tirosina. Então, ela tem vários desses aminoácidos e aí se ligam ao iodo. Ele pode receber 2 iodos ou receber apenas um. Quando eles recebem esse iodo, eles se juntam, formando, então, primeiro eles formam T1 e T2. Quando tem um iodo só, T1. Quando tem 2 iodos, T2. E aí eles se juntam, esses dois aminoácidos. Né? Quando eles se juntam, se juntar
um T1 com um T2, forma o T3. Se juntar o T3 com o T4, se juntar o T2 com o T2, forma o T4, certo? Então, uma vez formado isso, essa tireoglobulina, que tinha sido produzida na célula, jogada lá no folículo, na luz do folículo, naquela região que tem o colóide, né? Aquele colóide é por causa dessa proteína, está aqui o desenho do folículo, e está acontecendo aqui dentro do folículo, certo? Então o iodo se liga aos aminoácidos, os aminoácidos viram T1 e T2, aí se junta T1 com T2, formando T3, ou T2 com T2, formando T4, certo? Aí, uma vez isso formado, a tireoglobulina volta por endocitose para dentro da célula, rompe a proteína, essa vesícula, né, formada pela endocitose, se liga a um lisossomo, por exemplo, né, e faz a proteólise, ou seja, degrada a proteína em um monte de aminoácidos de novo e libera, então, o T3 e o T4 na corrente sanguínea. E aí eles vão circular e exercer os seus papéis no organismo. Como vocês podem ver, há uns anéis, né, aromáticos nesses aminoácidos que formam o T3 e o T4, o que fazem com que esses hormônios sejam lipossolúveis. Eles não se dissolvem bem no corpo. Então há necessidade de um transportador, certo? Cerca de 99% do T3 e T4 se ligam a proteínas transportadoras no plasma, que a principal delas é a globulina transportadora de tiroxina, e enquanto eles estão ligados a essa proteína, eles não exercem ação, porque eles não saem da corrente sanguínea ligados a essa globulina transportadora de tiroxina. Então, só esse 1% que não está ligado é que sai. E há sempre essa manutenção desse 1%, ou seja, eu tenho lá 1% livre, esse 1% sai. Aí um pouquinho do que está ligado se solta. E assim ele vai fazendo o seu papel, certo? Então, eu preciso que o que está livre saia para que eu consiga liberar um pouco mais de T3 e T4 livre. E assim ele vai saindo das células, saindo da corrente sanguínea e chegando nas células para exercer o seu papel, né, de estimular o metabolismo e a queima de energia, etc., no nosso corpo. Bom, aqui nós temos, né, como que T3 e T4 atuam. Então, eles trabalham no sentido de aumentar a taxa metabólica basal, ou seja, quanto eu vou gastar para manter meu corpo funcionando? Quem tem mais T3 e T4 gasta mais para viver. Quem tem menos T3 e T4 gasta menos para viver. Então, eu tenho uma taxa média do meu metabolismo, certo? E é o nível de T3 e T4 que diz isso. O dia que produz um pouco mais de T3 e T4, você gasta mais energia. O dia que produz um pouco menos, você gasta menos energia. Há ainda um efeito calorigênico, porque eles estimulam, né, as bombas de sódio e potássio, que consomem muito ATP, né, a atuarem. E quando essas bombas de sódio e potássio estão atuando, uma parte da energia liberada pela quebra do ATP é liberada na forma de calor. Consequentemente, isso esquenta o corpo, né? Então, é normal, por exemplo, a pessoa que tem hipotiroidismo reclamar que está sempre com frio.
exatamente porque ela não produz tanto calor quanto precisava, né? Além disso, ele estimula a síntese de proteína, o uso de glicose e de ácidos graxos para a produção de ATP. Então, estimula a síntese proteica e estimula usar a glicose que está disponível e a gordura que está disponível para a produção de energia. E esquece aminoácido. Aminoácido vamos usar para síntese proteica. Intensifica a lipólise e a excreção do colesterol do nosso corpo. Então, quanto mais T3, T4, mais colesterol joga fora. Evita o aumento do nível de colesterol no corpo, né? Além disso, ele ainda intensifica a ação das catecolaminas, principalmente a adrenalina e noradrenalina, certo? E atuam, né, no sentido de promover uma regulação adicional aí dos receptores beta que se ligam a essa adrenalina e noradrenalina. Nós temos receptores alfa e receptores beta no nosso corpo, atuando aí, ou se ligando à adrenalina, né? E o T3 e T4, ele melhora essa correlação aí dos receptores beta com a adrenalina, torna mais eficiente o trabalho, tá? E junto com o hormônio do crescimento e com a insulina, os hormônios da tireoide aceleram o crescimento corporal, principalmente do sistema nervoso e do esqueleto. Pessoas que têm hipotireoidismo congênito, né, têm um retardo importante no crescimento e também no desenvolvimento da sua parte neurológica, ou seja, seus neurônios não se desenvolvem direito. Não há aquele amadurecimento natural do sistema nervoso. Isso é tão importante que o T3 e o T4 ele é dosado no teste do pezinho para ver a possibilidade ou o risco de um hipotireoidismo congênito, ou seja, da criança já nascer com hipotireoidismo. Se isso acontece e não for feito nada, você vai ter uma criança de 30 anos parecendo que é um bebê. Nem cresceu, nem desenvolveu, apesar de ter feições de uma pessoa envelhecida, né? No entanto, se descobre, por isso que é feito no teste do pezinho, que já faz na primeira semana após o nascimento, então descobre logo, repõe o hormônio a vida toda e acabou o problema. A pessoa tem o desenvolvimento dela normal. E isso é que é o grande tchan dessa história, né? Quer dizer, detecta precocemente a deficiência do hormônio, repõe logo, não há nenhum comprometimento, né, do desenvolvimento dessa pessoa. Nessa figura aqui nós temos a regulação da secreção do T3 e T4. O hipotálamo produz o hormônio liberador do TSH, esse hormônio atua sobre a hipófise produz o TSH e o TSH atua sobre a tireoide. A tireoide, então, responde produzindo T3 e T4. Esse T3 e T4 na corrente sanguínea vai aumentar o metabolismo. Ótimo. E também o T3 e T4 vai fazer o feedback negativo, tanto sobre a hipófise como sobre o hipotálamo, inibindo tanto a secreção do hormônio liberador do TSH, como a secreção do TSH. E aí resolve o problema, né? Tá regulando aí o nível de T3 e T4 no corpo. Eu falei hipotireoidismo porque às vezes a glândula tem algum problema que não responde ao controle, né? Um processo inflamatório instalado, uma deficiência genética, alguma coisa que não deixa ela responder da maneira que deveria responder. E aí isso compromete o funcionamento da glândula, né? Ou ela pode responder exagerado. Você manda produzir 10 moléculas, produz 100. Aí o cara tem hipertireoidismo, né? Aí o contrário, é pior ainda. Tá? Mais difícil de ajustar. O outro hormônio é calcitonina, produzido pelas células parafoliculares e que tem as seguintes funções no nosso corpo. Inibir a reabsorção de cálcio pelo rim. Calcitonina é produzida quando tem muito cálcio.
Então você foi lá, você comeu muito queijo, comeu muito leite, não sei o que, tem muito cálcio no seu corpo, calcitonina aparece. Então fala assim, ó, pode deixar o cálcio vazar na urina, pode deixar embora, tem demais. Estimula a deposição do cálcio nos ossos, fazendo reserva de cálcio no osso. 99% do cálcio do nosso corpo está nos ossos, por causa da calcitonina. Toda vez que sobra, ela guarda lá um pouco, uma parte ela joga fora. Inibe a absorção intestinal de cálcio. Mas se já tem cálcio demais, para que eu vou absorver mais cálcio? Então eu vou lá e inibo. E, consequentemente, tudo isso em conjunto leva a diminuir o nível plasmático de cálcio. Certo? Então, a calcitonina é um hormônio que tem por finalidade diminuir os níveis de cálcio no plasma. Por que isso? Porque o cálcio não pode estar em excesso no nosso corpo. Se ele está em excesso, ele calcifica as articulações e endurece as articulações. Se ele está em excesso, ele pode atrapalhar a contração cardíaca, ele pode atrapalhar a transmissão dos impulsos nervosos, etc. Então não é bom ter cálcio demais. Certo? Agora, nós vamos falar da paratireoide. A paratireoide fica por trás da tireoide, são 4 glândulazinhas, ó. Tá em amarelo aqui na imagem, ó, certo? Por trás da tireoide, né? Atrás dela. E ela produz o paratormônio, PTH. O que esse hormônio faz? Ele faz exatamente o inverso da calcitonina. Ele é produzido quando o cálcio está baixo no sangue. Aí, ele vai lá no intestino e estimula a reabsorção do cálcio. Estimula a puxar o cálcio da dieta e jogar ele no sangue. No rim, ele estimula a reabsorção do cálcio da urina. Então, aquele cálcio que estava indo ser jogado fora na urina, opa, volta para cá, volta para o sangue. E vai lá nos ossos, estimula os osteoclastos a reabsorverem o cálcio. Então, ele vai lá, dissolve a matriz óssea e joga esse cálcio no sangue. Então, se nós juntarmos a ação da calcitonina com a ação do hormônio da paratireoide, nós temos um fazendo o serviço contrário ao outro. Ou seja, se tem muito cálcio, eu jogo calcitonina. Calcitonina tira o cálcio do sangue. Se tem pouco cálcio, eu jogo paratormônio e inverto o processo. Certo? Como? Com o envelhecimento, nós vamos estudar isso mais na frente, mas só para exemplificar. Com o envelhecimento, há uma diminuição da nossa capacidade de absorção de cálcio, o paratormônio fica mais ativo no envelhecimento. Porque se eu absorvo menos, eu tenho que tirar de algum lugar. Vou tirar da onde? Do osso. Por isso que há uma tendência, principalmente nas mulheres, do desenvolvimento de osteoporose, que é quem sofre mais com essa perca, né, de absorção de cálcio por causa da queda tão brusca na produção de estrogênio. Bom, mas isso será discutido posteriormente no módulo de envelhecimento. Bom, agora nós vamos falar das adrenais. São 2 glândulas, uma em cima de cada rim, né, como a gente já colocou. E essas adrenais são divididas em 2 regiões. O córtex, que é a região mais externa, e a medula, que é a região mais central. Né? Tudo isso revestido por uma cápsula fibrosa, uma cápsula de tecido conjuntivo. Essa região, denominada córtex, ela é dividida em zonas. E a medula não, a medula é única. Então vamos falar primeiro da medula da adrenal. A medula constitui aí cerca de apenas 20% do peso da adrenal, certo? E produz 2 hormônios, chamados de catecolaminas. Esses, ou da classe das catecolaminas, vamos ser mais precisos.
né? Então, 2 hormônios da classe das catecolaminas, que existem outras catecolaminas que não são produzidas na adrenal. Tá? Dessas catecolaminas produzidas na adrenal, nós temos 2 tipos. A adrenalina, que corresponde a 70% do total da secreção da medula da adrenal, e a noradrenalina, que corresponde aos outros 30%, certo? A ação desses hormônios é prolongar a ação iniciada pelo sistema nervoso autônomo simpático. O sistema nervoso autônomo simpático, ele é um sistema que nos prepara para um melhor desempenho. Então ele faz você ficar gastador de energia, ele faz você ficar elétrico, ele faz você ficar mais veloz, você ficar mais rápido, enxergar melhor, tudo isso. Isso vai ser discutido com mais detalhes no módulo 2, no módulo 1 do segundo período, sistema nervoso autônomo. E a adrenal, ela vem como um prolongador disso, ou seja, o sistema nervoso desencadeia a resposta inicial e aí a medula da adrenal libera seus hormônios e prolonga isso. Faz com que isso dure mais tempo. De repente, o tempo de uma partida de futebol e assim sucessivamente. Bom, agora nós vamos falar do córtex da adrenal. O córtex adrenal é dividido em 3 zonas. A primeira zona que nós vamos falar é a zona glomerulosa, que é a zona mais externa do córtex, certo? Que produz um hormônio chamado aldosterona. Esse hormônio tem uma função importantíssima no nosso corpo, que é aumentar a reabsorção de sódio, de cloreto, de fosfato e, consequentemente, atrair água para dentro dos vasos sanguíneos. Então, ele é um importante regulador dos níveis de sódio no nosso corpo, certo? E que contribui de maneira significativa na manutenção da pressão arterial. Tá? Quando nós formos estudar os mecanismos envolvidos no controle da pressão arterial, vocês vão ver que nós falaremos desse hormônio. Mas isso nós teremos um momento específico para isso. Eu não vou detalhar tudo isso, porque não é só a aldosterona que faz isso, então nós vamos estudar isso em conjunto com os outros fatores lá no segundo período. Bom? Bom, quem libera a aldosterona é uma substância chamada angiotensina 2. Essa angiotensina 2 ela é produzida quando a pressão cai e, por causa disso, ela faz vasoconstrição para aumentar a pressão e ainda faz a secreção de aldosterona, que vai reabsorver sódio, vai aumentar o volume de líquido dentro dos vasos sanguíneos e isso também vai contribuir para a elevação da pressão. Então, dentre os vários minerais corticoides, a aldosterona é o principal componente, né? Atua lá no rim, em determinada região, no sentido de reabsorção do sódio e, consequentemente, excreção de potássio, ou seja, puxa sódio para dentro e joga potássio para fora, na urina. Esse sistema que está demonstrado aqui nessa imagem, sistema renina-angiotensina-aldosterona, é exatamente o mecanismo de regulação da secreção de aldosterona. Então, olha só, em função de desidratação, de falta de sódio, uma hemorragia ou coisa desse tipo, há uma redução do volume sanguíneo e, por causa disso, a pressão arterial cai. Certo? Em resposta a isso, células sensoriais que formam o aparelho justaglomerular no rim, lá no néfron, certo? Respondem a essa queda de pressão com o aumento da secreção de uma substância chamada renina. Essa renina é uma enzima proteolítica que pega o angiotensinogênio produzido pelo fígado e transforma ele em angiotensina 1. Há um erro aqui na imagem, ó, agora que eu percebi. Aqui, o nome dessa substância produzida aqui
é o angiotensinogênio. É uma molécula inativa. Toda molécula que termina o seu nome em nogênio, né? Quer dizer, angiotensinogênio, certo? Tripsinogênio, pepsinogênio, é um indicativo que ela é uma molécula inativada. Quando a renina encontra o angiotensinogênio, ele é quebrado e se torna a molécula ativa, chamada angiotensina 1. Só que essa molécula, angiotensina 1, tem pouco poder vasoconstritor, quase nada. Mas quando essa molécula, angiotensina 1, passa no pulmão, dentro dos vasos sanguíneos do pulmão, ela encontra nos vasos sanguíneos do pulmão, na parede dos vasos, uma enzima, a enzima conversora de angiotensina. Essa enzima conversora de angiotensina, que é apelidada por ECA, certo? Ela transforma a angiotensina 1 em angiotensina 2. Ou seja, ela tira mais um pedacinho da angiotensina 1. E ela vira angiotensina 2 por isso. Em resposta à presença da angiotensina, nós temos uma vasoconstrição das arteríolas. E vasoconstrição leva a pressão a subir. A pressão não tinha caído? Então agora a pressão começa a subir. Mas o vaso não pode ficar contraído o resto da vida, né? Então eu tenho que contribuir de uma segunda maneira nesse processo. O que tinha levado a pressão a cair? Desidratação, perda de líquido, perda de volume de sangue. Então, a angiotensina 2 vai lá no córtex da suprarrenal e estimula ele a produzir a aldosterona. O que a aldosterona vai fazer? Vai lá nos rins e estimula a reabsorção de sódio. O sódio vem para dentro dos vasos sanguíneos, atrai água para dentro dos vasos sanguíneos e o volume que tinha diminuído volta a aumentar, recuperando assim a pressão. Então há o aumento da pressão arterial e aumento do volume de sangue, aí a pressão volta ao seu normal. Então, as duas ações levam ao aumento da pressão, ou ao restabelecimento. Não é um aumento, é o restabelecimento da pressão ao seu valor normal, porque ela tinha caído. Esse sistema renina-angiotensina-aldosterona, ele não funciona para pegar a pressão que está normal e torná-la mais alta. Não é para isso. Ele quer a pressão que caiu, voltar ela para o normal. Certo? É para isso que serve esse sistema. Tá? Nós voltaremos a falar dele com mais detalhes, junto com outros sistemas envolvidos no controle da pressão arterial posteriormente. A outra região do córtex é a zona fasciculada. A zona fasciculada produz os corticoides, principalmente o cortisol, certo? Também chamada de hidrocortisona. 95% da atividade dos glicocorticoides acontecem por causa do cortisol. Como é que é a rota de síntese? O hipotálamo produz o hormônio liberador do ACTH, a hipófise produz o ACTH cai na corrente sanguínea, vai lá na zona fasciculada e estimula o cortisol a fazer estimula a produção do cortisol. À medida que o cortisol se eleva, ele faz feedback negativo, tanto no hipotálamo como na hipófise. Okay? Então, há uma regulação que tem a ver com o nosso ritmo circadiano e o nosso nível de estresse. Essa avaliação feita pelo hipotálamo de como que está a história faz o hipotálamo produzir o hormônio liberador do ACTH.
A hipófise, em resposta, produz a CTH, e em resposta à presença do ACTH, nós temos o cortisol, certo? E esse cortisol age em vários locais do corpo, como está representado aqui, ó. No tecido adiposo, estimulando a lipólise, no músculo, estimulando a quebra de proteínas, no fígado, estimulando a gliconeogênese, e no sistema imunitário ele inibe a função do sistema imune. Tá? Se nós pegarmos o conjunto de ações que nós estamos vendo aqui, nós percebemos que o cortisol ele melhora a oferta energética para as células. Para que a célula tenha a condição de reagir principalmente ao estresse. Ok? Mas vamos lá, vamos falar um pouco mais sobre esse cortisol. Então, aqui estão algumas das funções do cortisol. Estimular a degradação de proteína, principalmente proteína muscular. Degradar, quebrar proteína. Para quê? Para liberar aminoácido, para esses aminoácidos poderem se transformar em glicose. Está aqui a outra função, ó. Formação de glicose a partir de aminoácido e lactato. Então, o nosso corpo, quando está em estresse, quando está cansado, ele precisa de energia. E o cortisol faz exatamente isso, disponibilizar essa energia. Além disso, não só na forma de carboidrato, mas também ele faz lipólise. Quebra os triacilglicerídeos em ácido graxo livre. E esse ácido graxo livre vai ser usado como fonte de energia. Então você vê que essas três funções aqui estão interrelacionadas a aumentar a oferta energética para o nosso organismo, para eu poder combater o estresse. E nesse gráfico nós temos como é que é a secreção do cortisol durante o dia. Observem que durante, a partir do meio-dia, ele tem uma oscilação, mas a produção é menor, cai ainda mais durante o sono, né? E quando a gente começa a acordar, ele começa a ser produzido. Por quê? Porque quando a gente acorda, o corpo da gente começa, não, tem que levantar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer... Então isso já gera um estresse. E aí ele responde. Aí você, até lá para o meio-dia e tal, você está no pico dessa história. Normalmente, depois do meio-dia, você já se organizou, falou, não, já fiz isso, já fiz aquilo, já falta fazer mais isso, você já vai ficando mais tranquilo. Aí os níveis começam a diminuir, certo? Então a gente tem essa correlação aí da secreção do cortisol com o estresse. Sempre o fator determinante é estresse, seja ele qual que seja o estresse. Mesmo que o estresse seja ir passear em Paris. Você tem que pegar um avião, ir para Paris e tal, visitar a Torre Eiffel. Seu corpo pode achar isso estressante. Então, como eu estava falando, o cortisol, ele ajuda na nossa resistência ao estresse. Então, há uma maneira diversa de atuação, mas de maneira geral, o que ele faz? Ele aumenta a energia, mais glicose, mais lipídio, etc. Com isso, eu tenho ATP. Consequentemente, eu consigo combater os estresses, qualquer que seja ele, como eu citei, exercício, medo, jejum, extrema temperatura, altitude, sangramento, infecção, cirurgia, trauma, doença, problemas psicológicos, tudo que for considerado como estresse. Né? O efeito, não dormi direito, porque eu viajei para a França, fiquei 12 horas no avião, nossa, foi cansativo demais, vai ser horrível a viagem. Nada, chegar lá é ótimo, porque cortisol vai lá e fala, não, meu amigo, vamos embora, você está aqui, veio para a França para ficar dormindo no hotel? Não, vamos passear. Então, ele ajuda você a combater esse estresse. Bom? Bom,
O cortisol também atua sobre os vasos sanguíneos no sentido de tornar ele mais para responder melhor a alguns agentes que provocam vasoconstrição. Então nós temos alguns atores, né, algumas substâncias que levam à vasoconstrição, e quando o cortisol está presente, isso fica mais forte, a vasoconstrição fica melhor. Quando isso tem um sangramento, isso é muito bom. E se a condição estressante é um sangramento, a vasoconstrição intensa vai diminuir a perda sanguínea. E isso é muito importante. Tá? Uma coisa ruim do cortisol é ele inibir a resposta imunológica. É ruim num sentido, porque se você está muito estressado e tal, vocês já devem ter ouvido falar isso. Uma pessoa muito estressada acaba tendo uma queda na sua imunidade. Fica mais suscetível a uma doença. Né? Então, o glicocorticoide faz isso. Ele diminui a sua capacidade de responder via sistema imunológico. Tá? Isso é ruim, obviamente. Mas, por exemplo, no caso de transplante de órgãos, tem muitos pacientes que passam a tomar corticóide o resto da sua vida para inibir a rejeição ao transplante feito. Ah, mas ele tem outros efeitos colaterais por causa disso. Tem. Os corticoides são medicamentos que eles só devem ser usados em longo prazo em casos excepcionais, como um transplante, por exemplo. Né? Porque ele provoca efeitos colaterais no corpo da pessoa que não são legais. Mas nesse caso, você pensa, o cara faz um transplante de fígado, toma esse corticoide e ele não rejeita esse fígado. E ele fica anos vivendo com esse fígado numa boa, sem problema. Né? Então isso é importante. Essa queda na imunidade contribui também para que o corticoide tenha um efeito anti-inflamatório, ou seja, ele inibe a resposta inflamatória. O processo inflamatório, vocês vão estudar isso posteriormente, ele é um processo que avisa seu corpo que tem algo errado. Então, quando você sofre uma lesão, quando você se machuca, que você torce o pé e tal, que você tem aquele inchaço, aquela vermelhidão, aquela dor, aquilo está dizendo para você, ó, seu pé está machucado. Não dá para você ficar desse jeito. Certo? Então, esse efeito, essa inflamação nos diz isso. E o corticoide, ele combate isso. Então, por exemplo, você vai numa festa, calça um sapato. O sapato machuca seu pé. Você tira o sapato, tá vermelho o local onde ficou ferindo o pé. E você tira, chega amanhã, sumiu aquilo ali. Por quê? Porque você liberou o corticoide, esse corticoide exerceu seus efeitos anti-inflamatórios e sarou aquilo ali. Por quê? Porque ele inibe a quantidade de mastócito na região, consequentemente a quantidade de histamina, certo? E aí você não vai sentir mais dor, você não vai mais sentir, não vai ficar mais inchado, etc. Certo? Além disso, ele estabiliza as membranas lisossomais, que levariam à morte de algumas células, certo? Então, isso ajuda no processo da anti-inflamatório. Inclusive o cortisol, né, ou derivados dele, são usados como medicamento exatamente para combater a inflamação. Então o cara tem uma crise inflamatória articular, o médico vai lá e prescreve corticoide. Ele toma o corticoide lá 3, 5 dias, sarou, pronto, zerou. Só que nesse período ele já parou de sentir dor, já desinchou, já não ficou mais tão vermelho, e assim sucessivamente. E vai melhorando a cada dia. Por isso que é importante.
certo? Então nós temos o nosso anti-inflamatório natural, que é o nosso cortisol. Obviamente que nem sempre ele é suficiente para não deixar uma inflamação acontecer. Bom, então aqui são outros efeitos dos corticoides. Ele diminui a permeabilidade capilar, deprime a fagocitose, retarda o reparo do tecido conjuntivo, faz o processo de cicatrização ser mais lento, certo? Se você faz uso dele de maneira indiscriminada e toma demais o corticoide, você pode levar, né, a distúrbios mentais, mau funcionamento do cérebro, etc., né? Mas ele é muito útil em processos inflamatórios crônicos, como, por exemplo, a artrite reumatoide, a gota, né? Só que tem que ser usado com parcimônia, durante pouco tempo, o menor tempo possível, etc. Quanto menos exposto ao corticoide, melhor para o nosso corpo, porque tem aquela história dele diminuir a nossa imunidade, né? Então, se eu tenho menos dele, melhor para mim. Tá? Bom, a outra região do córtex é a zona reticulada. Nessa zona são produzidos os androgênios, cujo principal representante é a desidroepiandrosterona, DEA, certo? Esse androgênio é similar à testosterona, né? E ele desenvolve, né, uma resposta a nível sexual, no sentido da excitação sexual, do desejo sexual e etc. Esse hormônio é particularmente importante na mulher, porque a mulher, por não ter testículo, produz pouco androgênio, né? E esse androgênio vindo da suprarrenal, ele circula no corpo, estimula o desejo sexual, depois vai no ovário e lá no ovário ele é convertido em estrogênio. O ovário também produz um pouco de androgênio, só que ele já produz e boa parte já é convertido em estrogênio direto. Então, por quê? Porque já está ali pertinho, não tem que circular muito pelo corpo. Agora, o que vem da suprarrenal é importante. Além disso, como com a menopausa os ovários param de produzir estrogênio, que não tem mais folículo em desenvolvimento, a única fonte de estrogênio que a mulher passa a ter é o DEA da suprarrenal sendo convertido em estrogênio depois da menopausa, mantendo ali as suas características sexuais secundárias, né? Por causa da presença desse pouco estrogênio que vem daqui. Bom, os androgênios também são responsáveis pelo crescimento dos pelos pubianos, pelos axilares nos meninos e nas meninas, contribuem para o crescimento próximo à puberdade, aquele surto inicial de crescimento que tem na puberdade, que depois é alongado pela presença, né, do GH e etc., mas ele dá essa contribuição inicial. A secreção desse androgênio é controlada pelo ACTH, certo? Então, os níveis de ACTH, o hormônio adrenocorticotrófico, também ajudam a regular aí a secreção dos androgênios. Isso tanto no homem como na mulher. A outra glândula é o pâncreas. O pâncreas é um órgão, né, misto, uma glândula mista. Tem a parte exócrina do pâncreas, que produz as enzimas digestivas, né? E tem a parte endócrina do pâncreas, que são as ilhotas pancreáticas, que produzem, né, 4 hormônios. A célula beta produz a insulina,
A célula alfa produz o glucagon, a célula gama produz a somatostatina e as células PP produzem o polipeptídeo pancreático. Todos esses hormônios estão relacionados, de certa forma, ao metabolismo da glicose, aumentando ou diminuindo a produção de... a quantidade de glicose no sangue. Vamos citar aqui algumas funções da insulina, certo? Então, a insulina regula o metabolismo de glicose, de carboidrato principalmente, de glicose principalmente, desculpa, de carboidrato mais, principalmente glicose, que é o carboidrato mais disponível, em função de reduzir o nível de glicose no sangue. Ou seja, quando nós comemos alguma coisa que tem glicose, o nível de glicose sobe, a insulina aparece, o nível de glicose volta para o normal. Ainda participa da regulação do metabolismo de gordura e proteína. Se tem muita glicose, insulina apareceu, quer dizer que eu posso pegar e guardar a energia, lipídio, e posso sintetizar proteína. Ou seja, a insulina estimula fazer reservas, tanto de carboidrato, como de lipídio, como de aminoácidos. Okay? E o glucagon? O glucagon faz o inverso. Ele estimula a quebra das reservas. O glucagon aparece quando a glicose está baixa, para repor glicose, para devolver o corpo a uma condição favorável de gasto energético. Então, o glucagon vai lá no glicogênio, que é uma reserva de carboidrato que nós fazemos no fígado, e manda quebrar aquilo lá e liberar a glicose no sangue. Ele vai lá nas proteínas e quebra a proteína e libera aminoácidos para fazer glicose a partir de aminoácidos. E ele vai lá no tecido adiposo e fala assim, ó, pode quebrar essas triacilglicerídeos aí e jogar ácido graxo na corrente sanguínea, que nós estamos precisando de energia. Então ele faz o inverso da insulina. Quebra, né, as reservas, fornecendo energia. Ok? E para finalizar, nós vamos falar da glândula pineal. A glândula pineal produz um hormônio chamado melatonina, né, que regula o nosso padrão de sono, o nosso ciclo circadiano. Tá? Então, quando escurece, a partir das 18 horas, ó, começa a escurecer, há o início da produção de melatonina. Chega um momento que você tem tanta melatonina que você fica com sono e vai dormir. E aí você dorme. Sono profundo, certo? Isso contribuindo aí para o seu descanso. Quando começa a entrar mais luminosidade no seu quarto, por volta das 6 horas da manhã, começa a entrar luz, a glândula pineal para de produzir, mesmo que você esteja dormindo, para de produzir melatonina. O que acontece? Você acorda. E aí você vai ficar alerta durante todo esse período em que a melatonina não está presente. Então escureceu, começa a produzir melatonina, dá sono. Clareou, para de produzir melatonina, fica acordado. Né? Isso, inclusive, é um problema para quem trabalha à noite, por exemplo. Ele fica num ambiente que muitas vezes não favorece ele ficar acordado, não tem muita luz e tal, e aí ele produz melatonina. E quando chega de dia, que ele quer dormir, aí tem muita luz, ele não tem melatonina, não consegue dormir direito. Aí precisa ir para um ambiente mais fechado, mais escuro e tal, para conseguir dormir. Certo? Bom, gente, era isso. Então aqui a gente termina a nossa terceira parte da aula de fisiologia do sistema endócrino, tá? E muito obrigado aí pela atenção de todos.